10h22, muito bom dia, bom fim de semana. Está a começar a edição desta semana do Visto de Fora, sempre à sexta-feira. Como é hábito, conversamos sobre os temas da semana com o Olivier Bonamici e com o Begonha Inigas, que hoje nos acompanha à distância. Olivier, bom dia. Bom dia. Bom dia, Begonha, como estás, minha querida? Pois, muito bom dia. Estou mais ou menos, O bicho chegou a mim e cá estou. Pronto, e vai passar, se Deus quiser, e bem. Miguel Coelho, bom dia. Bom dia a todos. As melhoras rápidas, Begonha, mas de facto nem seria bom irmos para fim de semana sem termos aqui mais esta edição do Visto de Fora, que ajuda sempre a olhar aqui em retrospectiva para o que foram os grandes temas da semana, com o olhar sempre muito especial do Olivier e da Begonha. Mas antes de avançarmos, deixem-me recordar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E continuamos nós e sobretudo os ucranianos às voltas com a guerra. Já lá vai mais de um mês. Nestes últimos dias tivemos notícias de que estará a haver alguma retirada russa de zonas, nomeadamente próximas de Kiev. Há quem diga que é prova de que a Ucrânia está a conseguir repelir os russos. Outros, menos otimistas, acreditam que, na verdade, Putin estará apenas a reagrupar as tropas para depois regressar com um ataque em força. Qual é a tua perspectiva, Olivier? A perspectiva não é positiva. É claro que é muito preocupante, porque, sobretudo, eu ouvi ontem o ministro francês dos Negócios Estrangeiros que dizia que, neste momento, ninguém é capaz de dizer o que Vladimir Putin tem na cabeça. Essa é a grande questão, é que numa base de negociações, uma base, ela está contratada em guerra assim, é importante saber exatamente o que o outro quer realmente. E, neste caso, a existência da Ucrânia em si, como país soberano, está em causa. Isto é a grande dificuldade, porque tanto para a continuação da guerra como para as negociações muda tudo. Se ele não coloca em causa a existência da Ucrânia como país soberano, é uma coisa. Mas se coloca em causa a existência da Ucrânia, é de facto algo dramático, porque isto, como é evidente, vai fazer que a guerra se prolonga e que as negociações não consigam avançar. E nós já temos ouvido de Moscovo versões até bastante divergentes quanto a isso. Seja como for, Begonha, o que parece garantido, e já não de hoje, é que os ucranianos estão a conseguir resistir muito para além daquilo que seria admissível no início, tendo em conta o poderio das Forças Armadas russas. Esta retirada que a Rússia agora está a empreender de algumas zonas da Ucrânia, como é que a interpretas? Penso que debemos ter bastante cuidado com esta retirada, porque o que nos están a dizer os analistas internacionais é que Putin é bastante mentiroso e que non ten por que ser unha retirada, que pode ser precisamente pela quantidade de pérdidas humanas que teve o exército ruso e porque as coisas non saíran como tiñan pensado, non é? Vai todo moito máis devagar, porque como dicíamos, o exército ucraniano está mesmo a resistir. Pois pelos vistos, o que dicen algúns analistas é que ele poderá ter feito esta retirada para repor as súas forzas, é dizer, que debemos analizar e avaliar con moitísima cautela esta movimentação da Rússia, non é? Porque no último mes e tal, que levamos de guerra, sabimos como a Rússia por exemplo, non cumpriu o alto fogo varias veces, non é? Que se tiña decretado para que as persoas puderan fuxir da Ucrania e se resguardar noutros países. Portanto, debemos esperar e ver se realmente isto é certo ou está por trás alguma outra coisa. E também contraditórias continuam as notícias sobre as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, que tiveram um encontro presencial na Turquia no início da semana. Hoje vão prosseguir por videoconferência. Houve alguns sinais de aproximação na Turquia, com a Ucrânia a admitir uma possível futura neutralidade, no sentido de abrir caminho aqui a um entendimento com a Rússia que permitisse o fim da guerra. Depois veio a Rússia dizer que, na verdade, não houve avanços, mas pode ou não, Olivier, apesar de tudo, haver aqui sinais de algum modo encorajadores? Eu diria que o único ponto que é encorajador é o facto que as duas partes falam. Portanto, isto é a única coisa. Porque, do resto, não vejo avanço nenhuma.
concretos nas negociações, eu diria que o que é super importante, e já tínhamos frisado isso na semana passada, é que é importante sempre num conflito assim, porque não vejo outra solução senão a negociação, e é importante não entrar numa escalada verbal. No caso de Joe Biden, quando ele de facto insulta Vladimir Putin, dizendo que é um carniceiro, exatamente, tu não insultas alguém com quem tu queres negociar. Eu acho que é uma regra básica. Ou seja, eu como cidadão, não é, eu não vou dar razão a Joe Biden sobre o conteúdo. Agora, eu não sou Joe Biden. E, portanto, eu acho que a Alemanha e a França estiveram muito bem, neste caso, para colocar um pouco água na fervura, exatamente. E ainda não chegámos à tugalidade. Como? E ainda não chegámos lá ao índice de tugalidade e já estamos nas expressões portuguesas. Mas já está, mesmo quando ele fala de mudanças de regime, lá parece que já estamos a falar faz lembrar alguns tempos em que os Estados Unidos não estiveram... Agora é assim, o agressor, vamos lá ver, não são, ao contrário do que algumas pessoas dizem, não são os Estados Unidos, que ficam bem claros em relação ao que é que estou a dizer. Mas, no entanto, do ponto de vista da diplomacia, que é a única via para resolver esta guerra, Joe Biden não esteve bem na fotografia. Mas também nestas questões diplomáticas, pergunto se não é conveniente que haja quase como que um polícia bom e um polícia mau, ou seja, Joe Biden a ter aqui a voz mais grossa e depois a aparecer um Macron, por exemplo, a fazer o papel de um negociador mais próximo de Moscovo. Eu, sem dúvida, vejo isto não concordo 100% com Olivier neste caso, porque é verdade que ele poderia ter sido um bocadinho mais diplomata, mas lembremos onde que foram feitas estas declarações, não é? Joe Biden, um homem já com uma certa idade, mas que está em muita boa forma física, e assim demonstrou, ele quis mesmo ir a um campo, a uma zona de refugiados na Polónia, estar com as pessoas que estão a sofrer, não se importou de abraçar, de beijar, de ficar junto às pessoas que estavam a sofrer. E de alguma forma dá nota de alguma liderança moral, não é? Exatamente, e sobretudo ele é católico praticante, e além de tudo isso, estava numa zona e num momento no que emocionalmente qualquer um de nós ficaríamos também muito influenciados pela situação, não é? Porque não é igual falar num gabinete, não é? Longe de tudo, que falar junto a miles de pessoas que o perderam todo, que fugiram de tudo, que lhe estavam a contar as suas vidas, o que estavam a viver. Por isso que pronto, também não, eu penso que não é todo tão mal. Ele ficou bem na fotografia, na parte humana, é verdade que poderia ter sido mais diplomata, mas é preciso também que vejamos os nossos líderes como humanos, como pessoas que se deslocam, que fazem, que vão, que falam. Essa parte também é importante. Biden foi à fronteira entre a Polónia e a Ucrânia. Hoje temos a caminho de Kiev a presidente do Parlamento Europeu, onde também já estiveram há algumas semanas atrás 3 primeiros ministros. Parece-vos que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também já poderia ter-se posto a caminho daquela zona do globo, Olivier? Não percebi muito bem a tua pergunta. Se António Guterres poderia fazer um uso mais ativo do seu papel como secretário-geral das Nações Unidas e também colocar-se a caminho nomeadamente aqueles países fronteiriços da NATO com a Ucrânia e dar maior visibilidade à situação. Bem, eu diria, sabemos que as Nações Unidas têm perdido, aliás, isto seria interessante depois da guerra, rever um pouco o papel das Nações Unidas, completamente ausentes na prática quando há uma guerra. Portanto, isto tem que ser, enquanto eu acho que a NATO sai reforçada neste momento do conflito, não é o caso, na minha opinião, das Nações Unidas. Mas tudo o que é diplomacia a mais alto nível, não é que seja tanto Roberta Metsola ou António Guterres, é importante. Por que é importante também? É que há algo que é terrível na agressão russa, terrível, é que no argumento, e até dos pró-russos nesta guerra, porque há ocidentais que são pró-russos, não é a maioria, mas existem. Eles acusam non-stop o Ocidente, acusam non-stop os Estados Unidos, acusam non-stop a Europa. Mas o que é estranho é que nunca falam dos povos em si, nunca falam da Polónia, da Estónia, da Finlândia, da Ucrânia, destes países que também querem uma outra via. É isso que eu acho espantoso no delírio da vitimização da Rússia, apoiado pela China, que é non-stop acusam o Ocidente e esquecem-se dos próprios povos que querem uma outra via
porque lá está a prova que esta via, a tutela da Rússia ou eventualmente da China não levará a nenhum. Mas, Olivier, o que te estaba a perguntar o Miguel, acho que é interesante, sobretudo porque eu non estou a gostar nada do papel que están a facer as Nações Unidas, non é? Fiquei moito desiluída, eu que sempre defendi o papel do Guterres, non é? E gosto E em moito Portugal, creio que é muito pouco politicamente correto criticar António Guterres. Exato, mas não é tanto criticar a Guterres como Mas criticar tentar o questionar se papel. podia fazer mais. Exatamente, e sobretudo porque estamos a falar dunha institución, como dixía Olivier, que demostrou, por desgraza, nesta guerra, xa nas anteriores, non é? Que realmente non está a facer prácticamente nada, e é verdade que estamos a ver antes ao Biden, estamos a ver antes a líderes europeos, a líderes de países, e por que non está ele? Porque ele que é un lutador que esteve en todos os conflitos con ACNUR, por que non vai agora? Por que a ONU non faz máis? A mí non me serve nun conflito destes dizer, non, é que temos de dar a volta a ONU. Non é dar a volta, é cando acontece algo temos de saber reasir. E entón eu penso que a ONU pode facer moito máis, e o Guterres, tal e como ele é, e con a súa personalidade e a súa experiencia, pode facer moito máis. E como dixía Olivier, cualquier papel, camiño diplomático é importante. Cualquier vía é importante neste momento. Sendo que o Ocidente, como sabemos, tem apostado também muito, sobretudo na guerra económica, com as sanções à Rússia e aos interesses de personalidades ligadas ao regime de Moscovo em vários pontos do mundo. O certo é que o rublo, a moeda russa, que nos primeiros dias da guerra desvalorizou muito, agora recuperou praticamente a cotação que tinha antes da ofensiva russa na Ucrânia. Será isto um sinal, Olivier, de que as sanções não estão a ter o resultado esperado pelo Ocidente, ou não? Mas sabíamos também que as sanções não iam ter um efeito imediato. Portanto, isto é uma questão também de tempo. A grande questão aqui, eu acho que nós, lá no Ocidente, é saber se nós estamos preparados ou não para ir muito mais longe, porque sabemos que o nervo da guerra ainda não atacamos isto. Ou seja, que a questão da nossa dependência no gás e no petróleo, a nível da União Europeia, em relação aos russos. A partir do momento em que isto se adoptarmos a posição claríssima, neste caso já terá efeitos, como é evidente, nos russos, mas também para nós. Eu acho que caminhamos para isso. Eu não estou a ver outra solução do que, lá está, já não haver a torneira ficar fechada. Non vejo outra solução. Mas temos tamén temos de acrescentar aquí que precisamente a Alemanha aquí está a xogar un papel para ao contrario, é dizer, sempre nos encoraxamos tanto o papel da Alemanha e todo iso, mas neste caso precisamente por causa da Alemanha, temos de recoñecer, porque a Alemanha ten unha dependencia brutal do gas e da enerxía, non é? Sí. Da parte da Rusia, non é? Que precisamente, se esas sanções da Unión Europea se cumpriren 100%, a Alemanha non podería comprar realmente o gas a Rusia, que continúa a comprar. Por iso é tan importante e tan decisivo o que declarou o Biden, máis unha vez eu vou defender o Biden cá, precisamente que anunciou a compra, non é, de moitísima, non me lembro agora a cuantidade, mas unha grande cuantidade de enerxía, non é, a outros países, mas eu acho que é positivo que avancemos precisamente para o endurecimento das sanções, porque estáse a demostrar que a Rusia ainda ten camiño, ten patas para andar, camiño para andar, se non se endurecen ainda máis as sanções. Vamos ter de continuar a acompanhar, até porque esta guerra, infelizmente, parece estar ainda para durar. Avançávamos era para outros temas aqui ainda na atualidade europeia com relação àquilo que se vai passando na Ucrânia e, nomeadamente, Emmanuel Macron tem conseguido tirar aqui, do ponto de vista político, alguns dividendos. Pergunto, Olivier, tendo em conta o papel de quase liderança europeia que tem vindo a desempenhar, ele na prática é o presidente em exercício dos 27 neste semestre e tem sido dos principais interlocutores de Vladimir Putin, embora sem grandes resultados práticos, diga-se. Mas até que ponto é que nas presidenciais francesas esse papel de Macron
quanto a este conflito ucraniano está de facto a render dividendos? Está a beneficiar, como é evidente. Ele subiu nas sondagens claramente desde o início da guerra até agora. Neste momento está numa fase ligeira de descida, ao contrário de Marine Le Pen. Mas a grande questão neste momento é que é evidente que em França vai haver uma segunda volta. Macron nunca na vida vai conseguir a maioria absoluta na primeira volta. Está fora de questão. A grande dúvida agora é ver quem é o seu adversário. Tudo indica neste momento que será exatamente a mesma final do que em 2017 entre Macron e Le Pen. E com a dúvida, será que Macron, como é tão favorito nestas eleições, será que as pessoas não vão deixar de ir votar? Porque às vezes é o problema, quando tu és muito favorito numa eleição... Sim, há desmobilização dos apoiantes. Não foi o caso, não é? por exemplo, de António Costa, porque António Costa era ligeiramente favorito até, mas lembras-se nas sondagens, havia uma luta entre ele e o Henry à última hora nas sondagens. Macron está claramente em frente, tem uma boa margem. E vamos lá ver se não vai haver uma desmobilização do seu eleitorado. Sim. Em Espanha, Begonha, também estamos aqui num clima eleitoral, mas neste caso no Partido Popular, que a partir de hoje vai estar reunido em congresso para eleger um novo líder, não é? Alberto Núñez Feijóo, o dirigente galego, portanto temos aqui também uma proximidade geográfica e cultural com aquele que será o próximo líder do Partido Popular espanhol. Pergunto se será a pessoa certa, e tu conheces-lo bem, para encontrar a unidade perdida no PP. Pois iso parece, non é? Os galegos somos como os portugueses, nunca falamos claramente, mas todo aponta que sí. Estamos a falar que há unanimidade total entre os votantes do Partido Popular. O Alberto Núñez Feijóo é unha persoa de centro, é unha persoa que, além de ser funcionario autonómico e público, e de ser con as oposições aprobadas e de coñecer moito ben a administración pública galega e nacional, é un político que demostrou na Galiza, non é, que consegue que na Galiza non exista realmente un só deputado da Vox, que Ciudadanos desaparecera do mapa, non é, e que consegue unha cousa importante, que votos a direita, de centro-direita e tamén de centro-esquerda, porque há moitas persoas na Galiza que votan ao Feijóo porque consideran que é unha persoa equilibrada. Por tanto, a ver que o que acontece, non é? O Partido Popular non está no seu mellor momento, mas sin dúbida as sondaxes lle dá moita intenção de voto e vai ser moito interesante porque a partir de agora vamos ter realmente oposição en España. E vamos ter a un Pedro Sánchez que xa está a demostrar, non, na Europa, con isto do gas, de limitar o gas para que a luz, por exemplo, baixase a metade, non? Ese acordo con Portugal na Europa está a demostrar a súa lideranza tamén a nivel europeo. Por tanto, vamos ter a dúas figuras como Pedro Sánchez e Feijóo, que no panorama político español é interesante. Vamos ver centro-direita e vamos ver o Partido Socialista que vai se ter de aliñar e se callar se reaproximar os seus votantes tamén de centro-esquerda para non perder votos. É interesante agora o que se abre neste momento em Espanha. Veremos então se Feijóo será o homem capaz de reanimar a direita espanhola. Vamos avançar já para as temáticas nacionais. Deixa-me só recordar uma vez mais que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio. Euronet Plus. E temos de conversar também sobre a atualidade portuguesa, porque já temos governo em funções. A tomada de posse foi esta semana e ficou marcada pela intervenção do Presidente da República, que deixou um aviso a António Costa de que não pode deixar a meio o mandato de Primeiro-Ministro se tiver mesmo intenções de ir para Bruxelas, como há muito consta que pode acontecer. Como é que interpretaram este aviso de Marcelo, Olivier? De uma certa forma, eu acho que o Marcelo tem razão. Agora, a questão é saber se ele devia ter dito isto publicamente. Isto não sei. Mas ele tem alguma razão, porque, de facto, António Costa personalizou imenso o voto das eleições. Será que o PS teria atingido a maioria absoluta se não tivesse havido António Costa? Eu tenho as minhas dúvidas sobre isto. Agora, também temos que ver uma coisa. É que se António Costa sair, será normalmente daqui a 3 anos. Eu, se tivesse que apostar agora, eu aposto numa saída de António Costa daqui a 3 anos. Porque o panorama será também completamente diferente. É evidente que neste momento seria impensável. Daqui a um ano, impensável. Só que daqui a 3 anos, as situações mudam radicalmente.
provavelmente. Já serão as pessoas, se calhar um pouco, não é cansadas, mas enfim, António Costa já será já há muito tempo no poder em Portugal. O próprio Marcelo Rebelo de Sousa estará a caminho do fim do mandato? Sim, a realidade de um dia não é a realidade de um outro. E, portanto, eu acho que daqui a 3 anos o panorama será completamente diferente e poderá haver uma janela de saída para António Costa para Bruxelas e, se calhar, haverá menos polémica do que há agora. E sem dúvida, sim. Teremos tido também Barcelo a querer mostrar aqui, Begonha, que tem um papel ativo, apesar da maioria absoluta que o PS agora detém no Parlamento? Sin dúbida, mas eu quería dizer cá unha coisa, acrescentar. Vou facer de galega e é dizer que en Portugal eu acho que na opinión pública non é, somos moito dados a adiantar acontecimentos, non é? E os galegos temos unha norma que é pasiño a pasiño, non é? Vamos un día, e esa expresión portuguesa que tamén existe un día de cada vez, non é? Entón, neste caso, é moito fácil adiantar acontecimentos. Estamos nun momento tan complicado, unha guerra, que levamos 30 e tal días de guerra e que o mundo mudou totalmente. Há 2 anos que estamos en pandemia e o mundo mudou. Está a mudar tudo tan rapidamente que de aquí a 3 anos ou a 2 anos e tal non sabemos o que vai acontecer, non é? Por tanto, o goberno acaba de tomar pose. É verdade que este aviso do Marcelo foi moito interesante. Eu avaliei as expresións do Marcelo e do Costa, non é? Os ollos. Foi moito interesante ver as caras dos dois. E o que é que concluíste? E o que concluyo é o que estabas a tú a perguntar e a cuestionar a un momento, que realmente foi un aviso, esteve moito ben estudado da parte do presidente e, sin dúbida, foi unha maneira de dizer, o presidente de dizer, cá estou, non vou permitir cualquier coisa, vou defender o país, vou actuar con os meus poderes e non me vou limitar e dizer que as coisas mudaran neste segundo non, pronto, xa é terceiro goberno do Costa como tal, non é? Sim. Realmente as coisas mudaran muitísimo e van mudar aínda que ele teña maioría absoluta, porque vamos ter en Belén un controlo absoluto e Belén vai ser a salvaguarda, non é? De que se vai cumprir. E esa mensaxe, no Parlamento é o PS tem maioria absoluta. Mas claro, e as palabras, só quería acrescentar unha coisa, e as palabras dele a dizer que o povo votou non só no Partido Socialista con maioría absoluta, sino nele, porque se personalizou moito a súa campaña, está a indicar que non vai permitir cualquier coisa, ni vai permitir que ele fuxa ou que saia como outros gobernantes a Bruxelas. Mas em relação à eventual ida de Costa para um cargo de relevo europeu, isto é quase favas contadas, parece, uma vez que estamos a tratar disto, se Costa quiser ir, vai. Será assim? Em Portugal pensa-se isto? Em França e em Espanha como é? António Costa tem-se um cartaz tão grande que lhe permita, quase por vontade própria, ser eleito para um cargo presidente do Conselho Europeu, por exemplo? Será assim, Olivier? Que imagem é que Costa tem em França? Eu gostaria que os países francófonos tivessem um conhecimento da política portuguesa para conhecer até o nome de António Costa, o que não é o caso. Portanto, em França, Bélgica e Suíça, pouca gente conhece, infelizmente, a política portuguesa. Mas agora, em relação à política em si pura, é evidente que o representante é uma figura consensual. E depois, um político neste momento que consegue ser reeleito, num contexto atual, mesmo com a maioria absoluta, é evidente que ganha alguma legitimidade. Além disso, domina perfeitamente as línguas estrangeiras e alguém relativamente simpático. Portanto, que eu digo relativamente, que não conheço pessoalmente, parece simpático. E, portanto, pessoa de diplomata e tudo isso. Portanto, eu acho que encaixa-se perfeitamente, mas perfeitamente mesmo, neste contexto. E numa visão espanhola, Begonha? Em Espanha a diferença... Do ponto de vista geográfico, necessariamente mais próxima. Moito máis. Olha, os españoles somos máis próximos do que os franceses a todos os níveis. Acho que xa vencimos moitos receios do pasado. E o Antonio Costa é unha persoa moito querida en España, moito coñecida. Se perguntamos agora a cualquier español, sobre todo das rexións transfronterizas, como é que se chama o primeiro ministro portugués, moitos deles xa van identificar o nome de Antonio Costa. Se nos agora pomos, cando se fala algún día de Portugal en alguma tertulia radiofónica,
falarase de Antonio Costa e falarase independentemente das radios, se sen de esquerda ou de direita, con respeito de Antonio Costa. É unha persoa moito respeitada en España, internacionalmente na Europa tamén. Lembremos que acaba de ser presidente de turno da Unión Europea nun momento moito difícil de pandemia. Sí que é simpático. Antonio Costa nas distancias curtas é unha persoa que ten don de xentes, é simpático, e acho que sí que ten simpatía entre os seus socios europeos. Ursula von der Leyen, acho que ten unha relación co ela óptima, e con os seus parceiros europeus. Por tanto, sí que ten todo para poder no futuro ocupar un cargo de relevo na Europa. Muito bem, estamos a 13 minutos das 11 da manhã. Paulino, vamos avançar, porque temos todas as semanas aqui um desafio de português ao Olivier e à Begonha. Vamos a isso, Miguel. És tu. Índice de Tugalidade. Bem, e esta semana em que tomou posse o novo Parlamento, vamos pôr à prova os conhecimentos de português do Olivier e da Begonha com uma expressão muito conhecida. O que são os passos perdidos? Passos perdidos no Parlamento portugués. Temos unha sala, que é a sala dos pasos perdidos. Mas porquê é que se chama passos perdidos? Isso non sei, eu teño estado moitas o veces como xornalista lá. A perder passos. A perder passos. Por causa de Passos Coelho? Em esperas infinitas. Non, isto é de moito antes. É de moito antes. Em esperas infinitas, certo? Às vezes, não é? Bom, passos perdidos é uma expressão que se usa para designar uma sala de espera, do Parlamento e não só. Em muitos edifícios oficiais, palacetes, era hábito haver um salão de espera destinado às pessoas que queriam ser recebidas, não é? E onde as pessoas esperavam, por vezes desesperavam. E, entretanto, iam andando de um lado para o outro. São os tais passos perdidos. Tornaram-se famosos no Parlamento. Exatamente. Estamos sempre a aprender. Eu também não sabia, Miguel. Sempre. Obrigado por isso. É para isso que serve o visto de fora. Isto é do Miguel. É do Miguel. Índice de Tugalidade. Ora bem, para fechar, vamos ao positivo e negativo da semana. O teu negativo, Begonha. Pois o negativo ten a ver de como estou, non é? En 2 anos eu non tiña apañado COVID, tiña tido todos os cuidados, a dose de reforzo, as 2 vacinações anteriores, mas há 7 meses que ando a viaxar dun lado para outro, non é? E por moito cuidado que teña, estou entre os 2 países, pois apañei o COVID e estou a perceber que aínda que realmente non estou a ter uns efectos demoledores, sí que estou super cansado, que me coñecen ben, non é habitual en min. Por iso me solidarizo con tantas persoas que foran hospitalizadas, porque eu que estou en casa e en teoría posso estar a facer este programa, teño estado os días anteriores tan en baixo, con tan pouca forza, que penso, este bicho está a dar cabo de nós, mas não pode ser. Mas vai passar. Eu, por mim, foram 3 dias, assim como estás, mas eu foram 3 dias e depois aliviou. Olivier, o teu negativo? O meu negativo tem a ver com Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Se não fosse a guerra, dava vontade de rir. Eu podia pensar que era um sketch ou um stand-up comedy. Sergei Lavrov disse esta semana, esta invasão, porque eles chamam de invasão, esta invasão vai permitir um mundo mais justo e democrático. Portanto, eu não sabia que a Rússia fazia a guerra em nome da justiça e da democracia. Da democracia, exatamente. E Begonha, o teu positivo? Pois dentro do mau sempre se encontra o positivo. O positivo eu xa sabía que o tiña en casa, non é? E chamase Francisco, o meu marido, que coñecen ben tamén na Renascença, porque en todos estes días demostroume moita coisa. Foran moitos anos os que levamos xuntos, mas facer de enfermeiro, de cociñeiro e estar con todo, lidar con todo, non é fácil. Agora lle toca a ele. E para min tamén esta homenaxe, hoxe non é o día do pai, nem o día do marido, mas penso que temos de homenaxear as persoas que nos queren, que nos aman, e nos momentos difíceis, fáceis, nos bons e nos maus momentos, non é? E eu quero moito e quero agradecer tamén todo o esforzo que ele está a facer. Foi um verdadeiro índice de fofura. E um abraço ao Francisco. Um abraço ao Francisco. Olivier, o teu positivo? O positivo tem a ver com eu gosto de contar isto, de momentos de humanidade em Portugal, e aconteceu uma extraordinária. Foi no último fim de semana, em Sesimbra,
no sábado à noite, 10 da noite, ando à procura de uma tasca para almoçar no dia seguinte, estou no meio da rua, uma Ai, boa Olivier. tasca. E lá eu entro Olivier. dentro de uma casa particular, enganei-me, Ah. mas quero que vocês ouçam bem esta história. Portanto, eu engano-me, não é? E eu entro numa casa particular, e o homem vira para mim e diz, o que é que está a fazer? Hein? Eu digo, então não é uma tasca? Ele diz, não, é uma casa particular. Bom, eu peço desculpa, 10 vezes, 50 vezes, eu saio na rua, conto a minha namorada essa história, e nós os dois a rirem, e de repente o homem aparece e ele diz-me assim: olha, isto não é um restaurante, mas sei cozinhar, e apresenta uma travessa de ovos de bacalhau para mim. Que sorte. Portanto, este senhor que imaginou, eu acho que tinha tudo pescador, não sei, que estiver a ouvir a Renascença, eu mando-lhe um abraço em particular, porque foi um belo gesto de humanidade. Olha, depois manda a morada também. Um abraço para o Vai tornar-se um restaurante agora. Um abraço para o Toda senhor das bater à ovas. porta. Bom, estamos no final de mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, muito obrigado. Bom fim de semana. Um abraço, bom fim de semana. Bom fim tchau. de As semana. melhoras, Begonha. As melhoras. Um beijinho, Obrigada, Begonha. obrigada, obrigada.